Estamos de volta com as últimas notícias, atualizações importantes, notícia de última hora sobre Denis Bouanga. Mais cedo trouxe toda a explicação para vocês aqui sobre o passo a passo dessa negociação, que também virou uma novela, e da possibilidade do Fluminense desistir do negócio e partir para outra opção dentro do mercado. A diretoria tinha que tomar uma decisão e tomou essa decisão. Vai buscar outro camisa 9. E a tendência é de que a gente tenha uma novidade já até a próxima sexta-feira. Vou trazer para você aqui todas as informações. Mais cedo, até para não ser repetitivo, eu fiz um vídeo objetivo e explicando ali o passo a passo do negócio, da forma como tudo aconteceu e a condicional que o Los Angeles FC impôs após tudo estar certo, após tudo estar definido em relação a valores, formas de pagamento, acordo verbal entre as partes. O Los Angeles disse que só iria liberar o jogador caso tivesse um substituto. Chegaram a engatilhar um substituto, chegaram a engatilhar uma contratação que acabou melando. E aí o Fluminense não tinha esse tempo. Não tem esse tempo, na verdade. Precisava tomar uma decisão. E aí a opção foi buscar um outro jogador no mercado. Tá? A resposta definitiva, ela chegou, demorou, mas chegou. E não foi uma resposta colocando o ponto final nas tratativas, nas negociações. Porque a proposta do Fluminense, ela segue lá. O Los Angeles não se negou a negociar o atleta. Se negou a negociar de imediato. E aí, amigo, cada um com seus problemas. Né? O Fluminense não pode ficar esperando eternamente para saber quando eles vão contratar um atleta, sendo que a janela fecha daqui a 20 dias. Realmente não era uma opção e eu já imaginava que isso não fosse acontecer. E hoje pela manhã, agora pela manhã, a amiga Aline Nastari trouxe essa confirmação de que o clube já busca uma outra opção no mercado. E, na verdade, já está em contato com outro jogador, com outro atleta, para tentar viabilizar uma alternativa e anunciar esse nome o quanto antes. É a informação que eu já tenho. Tá? O Fluminense já se movimentou no mercado, já tem... Porque já tinha feito sondagens, várias sondagens no mercado, antes de caminhar com esse negócio, antes de encaminhar essa negociação com o Bouanga. O Fluminense já tinha feito diversas sondagens, como falei ontem, em relação aos jogadores mais midiáticos, jogadores que talvez conseguissem chegar livres no mercado, e aí o clube investiria mais em salário, que não é o caso do Bouanga, você tem que pagar ali a transferência, então só por transferência está gastando mais de 15 milhões de dólares, está gastando 15 milhões de dólares. E aí tem luvas nessa brincadeira, como sempre tem, além do salário, você vai pagar luvas. Então uma negociação que sai muito mais caro. Daí o clube não consegue fechar, mais uma vez, foram duas negociações muito desgastantes, essa do Hulk e a do Bouanga, com uma alta expectativa de dar certo, negócios que estiveram muito perto de serem concretizados pelas partes, em vias de apenas chegar o documento assinado, o contrato para assinar, basicamente era o que restava, porque já tinha todo um acordo ali costurado, todo um acordo feito. O Fluminense chegou a todos os números, as exigências feitas pelo Los Angeles, à exceção dessa questão enfim, de ter que esperar uma contratação deles. A do Hulk também já tinha toda uma negociação bem encaminhada, os caras deram para trás. Então foram dois jogadores que estiveram muito perto de vestir a camisa do Fluminense e que de última hora não deu. As sondagens que o Fluminense tinha feito no mercado, algumas interessantes, como o Paulinho, que eu sei aqui, o Paulinho do Toluca, que tem grandes números, tem excelentes números lá no futebol mexicano, o Fluminense sondou e eu vi uma resposta de um valor muito alto, 20 milhões de dólares. Né? O John, que é lá do Krasnodar, Córdoba, o colombiano, da seleção colombiana, cerca de 30 milhões de dólares, era a liberação. O nome preferido do técnico Luiz Beldia. Trouxe isso para vocês aqui alguns dias atrás. Então o Fluminense passou após não conseguir viabilizar esses homens mais midiáticos, passou a buscar no mercado
jogadores que o scout já tinha mapeado e que vinham apresentando, por mais que não fossem atletas novos ou, né, de grande destaque mundial, mas que vinham de grande rendimento e de grandes temporadas recentes. Essa passou a ser a estratégia. Então, para anunciar um jogador, para viabilizar um jogador de forma muito rápida, para a gente ter alguma novidade até sexta-feira, como eu falei, certamente a gente está falando de um perfil parecido, de um jogador que talvez não tenha tanta mídia, mas que vem entregando bons números nessas últimas temporadas. A ideia que eu tenho é essa. Agora, é sempre uma preocupação porque é público que o Fluminense já está buscando esse jogador há muito tempo, tentou várias opções e agora vai para o mercado após oferecer 15 milhões de dólares. E aí, dependendo do jogador, dependendo do clube envolvido, o olho cresce. Porque você vai na necessidade, vai na urgência, vai no desespero e acaba tendo que pagar mais caro, eventualmente, para um jogador que talvez não vale isso tudo. Não é nem o caso do Muanga, porque o caso do Muanga é um jogador que, dentro do mercado, o próprio Inter Miami ofereceu 13 milhões de dólares. Não subiram a proposta, por exemplo. Preferiram investir no Berterame, que acabou saindo do futebol mexicano e foi para lá. Então preferiram ir em outro jogador um pouco mais jovem. Mas não é, convenhamos, uma grande diferença também de 13 para 15 milhões de dólares. Então o mercado ele vai se comportar sabendo que o Fluminense tem essa necessidade e sabendo que um jogador que entregue bons números e gols nessa função, ele custa caro. E vale ressaltar, né? O Fluminense esteve no mercado também, tentando viabilizar um retorno de John Arias por 20 milhões de euros. Tudo isso passa um recado. E qual recado é esse? Que o Fluminense está disposto a investir um alto valor para um jogador que, enfim, venha a resolver os problemas da equipe. Basicamente é isso. Se vai conseguir, creio que vai conseguir algum nome. Como eu falei ontem, não passa pela cabeça da diretoria do Fluminense não contratar ninguém nessa janela de transferências. Não é essa uma possibilidade. Até agora, mesmo diante de novelas, de negativas, de negociações frustradas que acabaram se tornando essas negociações, não passa pela cabeça do Fluminense não contratar ninguém nesta janela de transferências para ser o camisa 9. Só que a gente está falando de plano B, C, já não sei nem mais o que é, porque o Muanga, como falei mais cedo, era o número 1 do scout e sempre foi o número 1 do scout. Se o Fluminense não conseguisse aquele nome de impacto midiático, que também, obviamente, né, conseguisse reverter tudo isso em desempenho técnico, a prioridade passaria a ser os nomes preferidos do scout, os nomes mapeados e identificados como jogadores que chegariam e resolveriam os problemas que tem o técnico Luiz Beldia. Tá? Então, o Fluminense já está no mercado, já está em contato com outro atleta para viabilizar a chegada de um reforço já nos próximos dias e acredito que a gente vai ter uma novidade aí até a próxima sexta-feira. Beleza, pessoal? É isso. Notícia aí de última hora, atualizando vocês, trazendo as informações e qualquer novidade você vai acompanhar aqui no canal do Lessa.